Alistim. Alistim. Começou a lista. Essa lista é difícil, só cai. Vamos lá? Boa noite a todos. 15ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canindé. Solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Adenir Antônio de Oliveira. Presente. Adilson Delfino presente. Francisco Ribeiro Santos. Presente. Juliana Aparecida House. Presente. Juliana Feliciano. Presente. Lucas Gabriel de Souza Orlando. Presente. Marcos Rogério Zandoná. Presente. Otávio Bernardo Mendonça. Presente. Valdeir Pereira Dutra. Presente. Como acordo regimental e sob a proteção de Deus, vou por aberta a presente sessão. Submeto ao vereador Marcos Rogério Zandoná a fazer leitura de uns versículos da Bíblia Sagrada. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a salvação. Palavra do Senhor. Submeto ao plenário para apreciação, discussão e votação da ata da 14ª sessão ordinária, realizada no dia 18 do mês de setembro de 2024, em discussão. Ninguém querendo discutir em votação, os favoráveis sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade a ata da 14ª sessão ordinária. Submeto ao plenário para apreciação, discussão e votação da ata da 2ª sessão extraordinária, realizada no dia 27 do mês de setembro de 2024, em discussão. Ninguém querendo discutir nem votação, os favoráveis sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade a ata da 2ª sessão extraordinária. Submeto ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias incluídas no expediente. Projeto de Lei Municipal número 57/2024. Estima a receita e fixa a despesa do município de Canindé para o exercício de 2025. Caminho o projeto de lei número 57/2024 às comissões para dar seus pareceres. Indicação número 55/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Canindé. O vereador que subscreve, em conformidade com o texto regimental desta Casa de Leis, depois de exposto ao plenário, indica a Vossa Excelência que seja oficiado ao prefeito municipal para, junto ao setor competente, tome a providência para solucionar o problema da passagem de água feitas na rua Catuaí, no bairro Terra Roxa. Justificativa. Considerando que tem havido muitas reclamações de munícipes, pois no bairro Terra Roxa, na rua Catuaí, foram feitas 2 passagens de água,
2 decríveis, ao contrário de fora do padrão, o que tem ocasionado acidentes e dissabores aos munícipes que ali residem. Considerando que é necessário sanar o problema, construindo passagem dentro dos padrões, para que os munícipes da referida rua e de todo o bairro possam transitar em segurança. Certo do Poder Executivo estudará com a devida atenção nosso pedido. Desde já antecipamos nossos agradecimentos e voto de estima. Sala das Sessões, 2 de outubro de 2024. Otávio Bernardo de Mendonça, vereador. Indicação número 55 de 2024 será encaminhada cópia ao Poder Executivo. Senhor presidente, eu tenho em minhas mãos aqui o relatório da CPI. O relator, o nosso vereador, nobre vereador Otávio Bernardo de Mendonça. Gostaria de consultar o vereador, que foi o relator, se o senhor quer fazer a leitura ou eu posso fazer a leitura. Presidente, de acordo? Sim. Demais? Sim. Ok. Relatório da CPI. Relator, vereador Otávio Bernardo de Mendonça. Canitar, 24 de setembro de 2024. Índice. Introdução, exposição dos fatos submetidos à apuração, exposição das provas colhidas, conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos, conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes, sugestões a serem tomadas com a indicação da fundamentação legal e encaminhamento às autoridades competentes para conhecimento e providências. Introdução. 1. Considerações gerais. Esta comissão parlamentar de inquérito decorreu da iniciativa dos ilustres vereadores Francisco Ribeiro dos Santos, Juliana Feliciano, Lucas de Souza Orlando, Marcos Rogério Zandoná e Otávio Bernardo, em face de denúncias encaminhadas à Câmara Municipal de Canitar, relativa às seguintes práticas: pagamentos de notas fiscais por serviços não executados ou materiais não recebidos pela Prefeitura Municipal de Canitar, envolvendo as empresas Fernanda Nunes Faustino, Alisson Wendy de Moreira Machado, TJL Works Comércio e Serviços Limitado ME, JMH Serviços Limitado ME, dentre outras, entre 2023 e 2024. A Comissão Parlamentar de Inquérito é um instrumento de defesa dos cidadãos e do Estado de Direito. Os poderes de investigação decorrem do poder de controle, não podendo se estender além deste. Assim, os objetivos primordiais da CPI são adequar a legislação aos fatos sociais e às necessidades coletivas, informar a população e exercer controle e fiscalização sobre os atos estatais e de particulares que exercem atividades de interesse público e defender os cidadãos contra abusos cometidos, quer pelo poder público, quer no âmbito da atividade privada. 2. Do ato da criação da comissão. A Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar irregularidades referentes aos pagamentos de notas fiscais por serviços não executados ou materiais não recebidos pela Prefeitura Municipal de Canitar, envolvendo as empresas Fernanda Nunes Faustino, Alisson Wendy de Meira Machado, TJL Works Comércios e Serviços Limitado ME, JMH Serviços Limitado ME, dentre outras, entre 2023 e 2024. Foi instituída pela Resolução número 03/2024, folhas 46 e 47. Nos termos da ata da 10ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Canitar, folhas 48/58, foi constituída a comissão por ato da presidência da Câmara de Vereadores, com posterior alteração promovida pelo ato da presidência, número 07/2024, folhas 64. 3. Da composição da comissão. Compuseram a comissão os seguintes vereadores, da folha 65. Presidente, vereador Lucas Gabriel de Souza Orlando. Relator, vereador Otávio Bernardo de Mendonça. Membros, vereadores Adenilo Antônio de Oliveira, Juliana Aparecida Haus e Valdeir Pereira Dutra. 4. Das reuniões realizadas pela comissão, dia 26/6 de 2024. Reunião da instalação da comissão e eleição do presidente, relator e membros. Dia 15/7 de 2024. Deliberou-se por enviar ofício ao excelentíssimo prefeito municipal solicitando informações sobre os fatos que motivaram a criação da CPI e, passados 15 dias para a resposta do prefeito municipal, encaminhar requerimentos aos envolvidos,
para prestar informações. Dia 2 de 8 de 2024. Foi deliberado solicitar informações complementares ao excelentíssimo prefeito municipal, convocar pessoas relacionadas às empresas mencionadas nas denúncias, bem como agentes públicos para prestar informações perante a comissão. Dia 7 de 8 de 2024. Apresentação dos nomes das pessoas a serem convocadas e informar as datas para as oitivas. Dia 12 de 8 de 2024. Tomada de depoimento de Silas Soares de Oliveira, José Antônio Messias, Edson Aparecido Rodrigues e Flávio Gonçalves Durão. Dia 19 de agosto de 2024. Depoimentos de Anderson Antônio Vieira, Josiane Cristina Biscaim e João Garcia Filho. Dia 6 de 9 de 2024. Reunião designada para a oitiva de Edson Feliciano, Antônio Lopes da Silva, Alan Moreira Venega Ribeiro, Anderson Antônio Vieira, Alisson Wendy de Meira Machado. Referidas pessoas não compareceram e não justificaram a ausência. Dia 10 de 9 de 2024. Oitiva de Alisson Wendy de Moreira Machado, Florisvaldo da Costa, Fernanda Nunes Faustino, Douglas Nunes da Silva. Somente Douglas compareceu à reunião e foi ouvido. Os demais convocados não compareceram e não justificaram a ausência. Dia 11 de 9 de 2024. Designada para a oitiva de Edson Feliciano, Alan Moraes Venega Ribeiro, Alisson Wendy de Meira Machado, Antônio Lopes da Silva e Anderson Antônio Vieira. Referidas pessoas não compareceram e não justificaram a ausência. Em razão do não comparecimento, reitero e motivado das testemunhas dos agentes públicos convocados, com o claro objetivo de não colaborar para o esclarecimento dos fatos. Deliberou-se pelo encerramento dos trabalhos de oitivas e posterior remessa dos autos da CPI ao Ministério Público e ao Poder Executivo. Informando que tem um mês e não tem o dia aqui, de 2024, mês 9 de 2024. Apresentação, discussão e votação do relatório final. 2. Exposição dos fatos submetidos à apuração. Denúncia anônima encaminhada à Câmara Municipal de Canitar, folhas 2. Notícia que a empresa 532633971, a Alisson Wendy de Meira Machado, recebeu valores da Prefeitura Municipal de Canitar por serviços prestados antes mesmo de sua abertura, em 19 de 12 de 2023, oferecendo documentos que a comprovariam o alegado, folha 03/10. A denúncia, acostada às folhas 11/12, relata a suposta ilegalidade na contratação da empresa Fernanda Nunes Faustino, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços, para realizar serviços de roçada mecanizada, por R$ 8.000. Destaca que referida empresa foi contratada apenas 6 dias após a sua abertura, o que por si só já levantaria suspeita. Alega que referida empresa não ostenta capacidade técnica para realizar os serviços contratados, já que sua propriedade é conhecida na comunidade apenas como funcionária do mercado São Juvenal, não tendo infraestrutura para prestar referidos serviços. Tais fatos relevariam indicativo de má gestão e de corrupção ativa. Outras denúncias que foram feitas diretamente a vereadores, mas que não foram formalizadas por receio dos denunciantes, relatam irregularidades nos pagamentos efetuados às empresas TJL Works Comércio e Serviços Limitada ME e JMH Serviços Limitada entre 2023 e 2024. Esses fatos são objeto da presente CPI. 3. Exposição das provas colhidas. Empresa Alisson Wendy de Meira Machado. Segundo a denúncia, referida empresa teria sido contratada pelo município para prestar serviços em formatura realizada no dia 11, 12 e 13 de dezembro de 2023, e por eles recebido, mesmo antes de sua abertura. A empresa referida foi aberta em 19 de 12 de 2020, CNPJ, acostada às folhas 03. Ao analisar dados dos empenhos, números 11675-0/2023 e 11678-0/2023, ofertados pelos denunciantes e juntados às folhas 06/07. Verifica-se que ambos foram emitidos em 18 de 12 de 2023.
A cotejar as datas dos empenhos, 18 de 12 de 2023, com a data da abertura da empresa 19 de 12 de 2023, constata-se que os empenhos foram realizados antes da abertura da empresa, o que indica possível ilegalidade. Para chegar a esta conclusão, basta analisar os dados dos empenhos, os quais estão disponíveis no portal de transparência da Prefeitura Municipal de Canitar. Confira-se. Nas folhas 8, 9 e 10 estão os prints das telas do portal de transparência, constando os fatos relatados. Da análise dos documentos consta-se ilegalidade na emissão dos empenhos, pois realizados em data anterior à criação da empresa. Repita-se, empenhos de 18 de 12 de 2023, abertura da empresa em 19 de 12 de 2023. Por fim, é oportuno frisar que Alisson Wendy de Moreira Machado não atendeu às intimações para esclarecer os fatos perante a comissão. Empresa TJL Works Comércio e Serviço Limitado. Referida empresa foi contratada para controlar o acesso nas escolas públicas municipais, através do pregão presencial número 10/2023, folha 76/86. Edson Aparecido Rodrigues foi ouvido pela comissão, folha 105/109, tendo esclarecido importantes questões referentes à sua contratação e aos pagamentos recebidos. Disse que trabalhou como vigilante na Prefeitura Municipal de Canitar de 24 de 6 de 2023 a 30 de 4 de 2024. Esclareceu que foi contratado após o prefeito municipal, o senhor Joel, ter lhe chamado e oferecido a vaga de emprego, sendo que, por orientação do prefeito, procurou o Anderson, secretário de Educação à época, e quem entregou sua documentação e com quem combinou o salário que receberia. Explicou que não foi contratado diretamente pela empresa TJL Works Comércio e Serviço Limitada, mas sim por intermédio do prefeito e do secretário municipal de Educação. Afirmou que sua documentação ainda está com Anderson e que não foi registrado. Disse que não conhece o proprietário da empresa, o senhor Gladson. Informou que no período em que trabalhou como controlador de acesso, houve atraso no pagamento pela empresa até dezembro de 2023. Afirmou que depois os pagamentos eram feitos diretamente por Anderson. Além disso, diz que recebeu R$ 1.570 em espécie, dentro da Prefeitura Municipal, das mãos do secretário municipal de Educação, a quem passou o recibo. Esclareceu que até dezembro de 2023 era a empresa TJL Work que efetuava os pagamentos, sendo que depois era Anderson que efetuava os pagamentos. Disse que os pagamentos sempre atrasavam e que os valores não vinham corretos, isso porque o salário era de R$ 1.713, mas só pagavam R$ 1.570. Explicou ainda que nunca recebeu o vale alimentação prometido. Afirmou o próprio secretário de Educação lhe pediu para não comentar sobre os pagamentos por ele realizado. Ademais, explicou que antes fez pagamentos por Pix e em espécie, sendo que os comprovantes do recebimento sempre ficaram com ele. José Antônio Messias, folha 109/116, disse que começou a trabalhar como vigilante na prefeitura do dia 20 de 6 de 2023. Confirmou que foi Anderson que contratou e que ele mesmo foi que entregou, na Secretaria de Educação, os uniformes das pessoas contratadas. Afirmou que, a pedido de Anderson, fazia o papel de monitor, ao acompanhar o motorista de ônibus para buscar as crianças na área rural. Disse que nunca se negou a fazer essa função, porque foi Anderson que os contratou e não a empresa. Afirmou que Anderson era o encarregado e que cumpria as orientações dele. Esclareceu que nos primeiros 5 meses, após a contratação, a empresa fez os pagamentos por Pix, sendo que depois não pagaram mais. Explicou que recebeu 2 meses em espécie, na Prefeitura Municipal de Canitar, das mãos do secretário de Educação, sendo que depois fez pagamentos por Pix. Afirmou que antes Anderson disse que receberiam das mãos dele, porque ele, Anderson, não ia repassar o dinheiro para a empresa, devido a um bloqueio. Por esse motivo, iriam receber daquela forma. Disse que após a rescisão do contrato de trabalho, Anderson não devolveu suas carteiras de trabalho.
Silas Soares de Oliveira, folha 116/120. Diz que trabalhou como vigilante na Prefeitura de Canitar do dia 6/11 de 2023 a 30/4 de 2024. Afirmou que entrou nessa empresa após conversar com o prefeito Joel. Disse que não foi contratado diretamente pela empresa, mas sim pela Prefeitura. Explicou que, apesar de ter sido contratado, não foi registrado. Afirmou que recebeu R$ 1.570 das mãos do secretário da Educação, na sede da Prefeitura de Canitar. Esclareceu que, a partir de janeiro de 2024, Anderson, secretário municipal de Educação, passou a fazer os pagamentos, sendo que recebeu tanto em espécie como por meio de Pix. Flávio Gonçalves Durão, folha 121/124, disse que contratou como vigilante na Prefeitura de Canitar de 20/7 de 2023 a 30/4 de 2024. Explicou que foi procurado e contratado pelo secretário de Educação. Afirmou que, a partir de janeiro de 2024, os pagamentos foram efetuados pelo secretário municipal de Educação. Confirmou que recebeu das mãos do secretário de Educação, nas dependências da Prefeitura Municipal de Canitar, R$ 1.570. Explicou que recebeu tanto em espécie como através de Pix realizado pelo secretário de Educação. Na reunião de 19/8 de 2024, foi ouvido Anderson Antônio Vieira, folha 130/143, secretário municipal de Educação à época. Anderson disse que as empresas TJL Work, Comércio e Serviços Limitada e Alisson Wendy de Meira Machado prestaram serviços para a Secretaria Municipal de Educação de Canitar, tendo sido o gestor desses dois contratos. Disse ter permanecido no cargo de secretário municipal de Educação até 2/4 de 2024. Esclareceu que conheceu a empresa TJL Works Comércio e Serviço Limitado somente após a licitação. Explicou que a Secretaria Municipal de Educação elaborou um estudo técnico e solicitou a contratação de empresa para manter a segurança das crianças na escola. Afirmou que não teve quase nem contato com a empresa contratada nos primeiros meses. Disse que, ao tomar conhecimento de que os salários dos funcionários da empresa estavam atrasados, começou a solicitar que a empresa regularizasse a situação. Apesar de persistirem os atrasos, naquele momento, optou por não rescindir o contrato, pois os funcionários e suas famílias dependiam daquele salário. Esclareceu que, em rodas as reuniões que fez com os seguranças, com os orientadores, disse que eles teriam 3 meses para procurarem novo emprego, porque se a empresa não estava pagando, certamente o contrato não seria renovado. Disse que, diante da situação, ligou para a empresa para solicitar que o pagamento fosse feito de qualquer forma. Em resposta, a empresa disse que estava com as contas bancárias bloqueadas devido a uma ação trabalhista, mas que poderia outorgar-lhe uma procuração para que fizesse o pagamento e depois devolvesse o restante. E assim foi feito. Anderson reafirmou que só interveio em razão da procuração que a empresa lhe outorgou, oportunidade em que ofertou cópia à comissão. O então secretário afirmou que foi solicitado ao Departamento Jurídico da Prefeitura de Canitar uma autorização para efetuar os pagamentos em espécie aos funcionários da empresa, sendo que tal documento encontra-se na Prefeitura Municipal de Canitar. Tornou a dizer que detinha procuração que autorizava sacar o dinheiro ou descontar cheque da empresa TJL, Work, Comércio e Serviços Limitada, para pagar os funcionários da empresa, sendo que devolvia à empresa o valor que sobrasse. Disse que acreditava não ter recebido o repasse da empresa terceirizada fora do âmbito contratual. Explicou esse acordo, formalizando por meio da procuração. Era coisa muito pública, tanto que semanalmente fazia reunião com a equipe da Secretaria da Educação, sendo que todos os funcionários acompanhavam o desenrolar da situação. Nega que tenha pagado dinheiro recebido da empresa para passar férias à praia. Afirmou que não há registros de e-mails, mensagem ou outros documentos que demonstrassem como se deu a negociação para resolver o problema dos pagamentos dos funcionários da empresa. Disse que apenas se comunicava por telefone, sendo que a empresa mandava a procuração e que é a que eu tenho aqui. A vez que aconteceu, eu perguntava para os funcionários o valor do salário, pagava o salário e retornava o dinheiro para eles. Disse ter negociado apenas com o proprietário da empresa.
Afirmou não ter contratado nenhum dos vigilantes que prestaram serviço na escola. Disse que as CTPS dos vigilantes foram enviadas para a ATJL Works. Disse que as fotos, a documentação foi toda enviada para a empresa e foi a empresa quem fez a contratação. Aduziu ainda que algumas vezes recebeu currículos das pessoas que a procuravam, inclusive de currículos indicados por vereadores, sendo que os encaminhava para a ATJL Works. Por fim, reafirmou que não cometeu qualquer ilegalidade. João Garcia, folha 143/146, encarregado da Guarda Municipal desde janeiro de 2021, disse à comissão que ouviu 2 guardas contratados pela empresa que estavam recebendo pagamentos diretamente do secretário de Educação. Na reunião do dia 19/8/2024, o Sr. Anderson Antônio Vieira alegou que a empresa TJL Work Comércio e Serviço Limitada lhe havia outorgado procuração para receber, descontar cheques, bem como efetuar o pagamento de seus funcionários que trabalharam para a Prefeitura de Canitar, cabendo-lhe devolver o valor restante. Porém, o documento apresentado nas folhas 159 não é a procuração, propriamente dita. Trata-se de certidão de prova de autenticidade eletrônica que faz referência ao documento intitulado Procuração Canitar. Não traz qualquer outro dado que permita aferir-se os poderes foram outorgados a Anderson. Quais seriam tais poderes? Ademais, a validade da prova de autenticidade havia expirado em 9/6/2024, conforme consta desse documento. Tais motivos alegam da necessidade de prestar maiores esclarecimentos, ensejaram nova convocação de Anderson para comparecer perante a comissão na reunião do dia 11/9/2024, folha 187, sendo que o mesmo não compareceu e nem justificou a sua ausência. Essas, portanto, foram as provas colhidas nos autos da CPI. Quarto, conclusão. Antes de formatar a conclusão desse relatório, faz-se necessário o entendimento de que as conclusões das CPIs municipais não têm a natureza de sentença, não punem, nem pode indiciar ou sugerir crimes comuns ou infrações políticas e administrativas. Seus trabalhos são meramente investigativos. Resultado da somatória dos esforços de investigação dos vereadores membros desta comissão parlamentar de inquérito, coletando evidências, apurando indícios e provas. Após as análises dos depoimentos prestados a esta comissão, bem como da documentação levantada no decorrer dos trabalhos e das demais audiências realizadas, ficaram demonstrada a existência de suposta irregularidade nas contratações celebradas entre a Prefeitura Municipal de Canitar e as empresas TJL Works Comércio e Serviço Limitada e Alisson Wendy de Meira Machado, bem como indícios de ilicitudes a partir dos seguintes fatos denunciados e investigados pela CPI. Vejamos. A. Empresa Alisson Wendy de Meira Machado. 1. Os empenhos números 11675-0/2023 e 11678-0/2023, folhas 6 e 7, foram emitidos em 18/12/2023, data em que a empresa sequer existia, pois aberta em 19/12/2023, conforme verifica-se em seu CNPJ, folhas 03. 2. Os servidores a seguir relacionados, que poderiam contribuir para os esclarecimentos do caso, mesmo intimados, não compareceram, quais sejam Sr. Antônio Lopes da Silva, secretário municipal de Finanças, Sr. Alan Moreira Venega Ribeiro, secretário municipal de Administração, Sr. Florisvaldo da Costa, ex-diretor municipal da SAEM, Sr. Edson Aparecido Feliciano, contratado pela MEI, e também o Sr. Anderson Antônio Vieira, ex-secretário municipal de Educação, que compareceu em uma das audiências. 3. O empresário esquivou-se de ser intimado pessoalmente e não compareceu perante a comissão para prestar esclarecimento. Letra B. Empresa TJL Works Comércio e Serviço Limitada. 1. Os funcionários da referida empresa, Edson Aparecida Rodrigues, folha 105/109, e Silas Soares de Oliveira, folha 116/120,
declararam que foram contratados diretamente pelo prefeito municipal de Canitar, senhor Joel Rodrigues, e pelo então secretário municipal de Educação, senhor Anderson Antônio Vieira. 2. José Antônio Messias, folha 109, 116, e Flávio Gonçalves Durão, folha 121/124, também funcionários da empresa, declararam que foram procurados e contratados pelo senhor Anderson Antônio Vieira, secretário municipal de Educação à época. Todos os funcionários ouvidos disseram que receberam pagamentos em espécie diretamente das mãos do então secretário municipal de Educação, na Prefeitura Municipal de Canitar, bem como o pagamento de PIX efetuado pelo Anderson Antônio Vieira. 4. Os comprovantes de folha 193/195 comprovam a transferência de valores via PIX realizado pelo então secretário municipal de Educação a funcionários da empresa TJL Work Comércios e Serviços Limitada. O proprietário da empresa TJL Work Comércios e Serviços Limitada não foi localizado. 6. Anderson Antônio Vieira não atendeu nova convocação da comissão para prestar esclarecimentos complementares, bem como não justificou sua ausência. 7. Os servidores a seguir relacionados, que poderiam contribuir para o esclarecimento do caso, mesmo intimados, não compareceram, quais sejam senhor Antônio Lopes da Silva, secretário municipal de Finanças, senhor Alan Moreira Venega Ribeiro, secretário municipal de Administração, senhor Florisvaldo da Costa, ex-diretor municipal da SAEM, senhor Edson Aparecido Feliciano, contratado pela MEI. E também o senhor Anderson Antônio Vieira, ex-secretário municipal de Educação, que compareceu em uma das audiências. 5. Da comprovação dos fatos e dos indícios de ilicitudes. Tendo como fundamento os depoimentos, documentos escolhidos e juntados aos autos, esta CPI conclui que existem indícios bastante relevantes do cometimento de infrações político-administrativas, como também de atos de improbidade administrativa e outras ilicitudes civis e quiçá criminais. O fato de terem sido emitidos empenhos de números 11675-0/2023 e 11678-0/2023, folhas 06/07, em 18/12/2023, data anterior à abertura da empresa Alisson End de Meira Machado, dia 19/12/2023, conforme verifica-se em seu CNPJ, folha 03. Induz à conclusão de que pode ter havido direcionamento ou de frustração de caráter competitivo da licitação, além de violação a princípios da administração pública. O fato do prefeito municipal ter determinado a contratação de empregados da empresa TJL Works Comércio e Serviços Limitada indica possível configuração de infração político-administrativa, bem como suposta prática de ato de improbidade administrativa, podendo ainda caracterizar eventual delito de tráfico de influência, tipificado no artigo 332 do Código Penal. O fato do então secretário municipal de Educação, Anderson Antônio Vieira, figurar como empregado da empresa TJ Works Comércio e Serviços Limitada, com a função de contratar funcionários e remeter a respectiva documentação para a empresa, entregar uniformes, dar ordem aos funcionários da TJL Works, além de realizar os pagamentos dos empregados em nome da empresa, devolvendo a ela o valor restante, mesmo sabendo que havia bloqueio nas contas bancárias da empresa, decorrente de ordem judicial, certamente não pode ter sido como legal. E mais, a circunstância de que os pagamentos realizados pelo secretário municipal de Educação, Anderson Antônio Vieira, foram realizados em valor inferior ao efetivamente devido aos empregados, dá aso à configuração de enriquecimento ilícito. Também pode configurar enriquecimento ilícito da empresa TJL Work Comércio e Serviços Limitada, o fato de se utilizar do então secretário municipal de Educação para exercer misters da empresa. Pior ainda, como o secretário municipal de Educação à época, Anderson Antônio Vieira, em horário de trabalho, coordenava os serviços empregados da referida empresa, possivelmente valendo-se dos recursos públicos, tais como veículos, computadores, etc. Certamente causou prejuízo ao erário. Ao prefeito municipal, enquanto ordenador de tais despesas, cabia zelar pelo interesse público e não agir como bem lhe aprovesse, ignorando os princípios da administração pública. Portanto, parece-nos ter ocorrido conduta que violaram
os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, podendo configurar improbidade administrativa. Artigos 9, 10 e 11 da LIA. Além de crimes contra a administração, a exemplo daqueles tipificados nos artigos 317, 319, 321, 332 e 333, além de apropriação indébita, artigo 162 do Código Penal, e crime em licitação previsto no artigo 337-F do CP, merecendo tais circunstâncias serem reportadas aos órgãos competentes para apuração. Cumpre consignar ainda que foi registrado o boletim de ocorrência em face das testemunhas que, intimadas e devidamente advertidas, não compareceram à CPI, nem justificaram suas ausências. 6. Das sugestões. Diante de tudo o que foi apurado, sugere-se: a. Seja encaminhada o presente relatório ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que instaure e instrua procedimentos administrativos e promova as competentes ações que julgar necessário. B. Seja encaminhado o presente relatório ao município de Canitar, na pessoa do chefe do Poder Executivo Municipal, para as providências que julgar necessária. Letra C. Seja encaminhado o presente relatório ao Procurador Municipal para que adote as providências que julgar necessárias e sob pena de responsabilidade. Seja encaminhado o presente relatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para as providências que julgar necessárias. 7. Considerações finais. Do exposto, verifique-se que foram tomadas por essa CPI todas as providências possíveis para o esclarecimento dos fatos notificados nas denúncias. Importa registrar que, em relação a outros casos denunciados, não foi possível nessa CPI ocasião trazer maior esclarecimento, sobretudo porque não foram atendidas as intimações, o que inviabilizou que todas as supostas irregularidades pudessem ser esclarecidas nessa CPI. Termo de votação. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para apurar possíveis irregularidades na aplicação do dinheiro público, estabelecida pela Resolução nº 03/2024. Sim. Lucas Gabriel de Souza Orlando. Não. Adenilo Antônio de Oliveira. Não. Juliana Aparecida House. Sim. Otávio Bernardo Mendonça. Senhor Valdir Pereira Dutra, não existe nenhuma anotação, se sim ou não. Termo de votação. Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída para apurar possíveis irregularidades na aplicação do dinheiro público, estabelecida pela Resolução 03/2024, com a desistência do membro Valdir Pereira Dutra. Foi nomeada a suplente Juliana Feliciano. Sim, Juliana Feliciano. Foi lido o relatório e foi encaminhado para os meios legais, conforme a CPI. Nada mais havendo a tratar, passamos ao tratamento do pequeno expediente e do grande expediente, que é dedicado ao comentário sobre os assuntos de interesse público. Os senhores vereadores terão 1 minuto para realizar as suas inscrições. Acha inscrito para o uso da palavra, vereador Lucas. Boa noite a todos. Senhor presidente, gostaria de falar aqui da minha mesa. Boa noite aos nobres vereadores, aos funcionários, aos munícipes aqui presentes. Eu gostaria de falar alguns pontos a respeito da CPI.
como foi dito no relatório, né, a CPI não tem o poder de condenar ninguém. A CPI foi instaurada para ouvir as partes, houve as denúncias foram averiguadas, possíveis irregularidades, as pessoas foram convocadas todas como testemunhas, ninguém acusou ninguém, simplesmente para ouvir as partes. Teve a empresa do drone, né, que estranhamente recebeu um dia antes de existir, a empresa, assim, um apelido de empresa dos guarda, que também, estranhamente, o secretário da Educação efetuava o pagamento, o dinheiro caía na conta do secretário da Educação. Outro ponto também da CPI, muitas testemunhas faltaram, teve bastante testemunhas que não vieram. Foi aberto um boletim de ocorrência sobre a penalidade de desobediência contra essas pessoas, mas nada que seja parte da CPI, é simplesmente pelo fato deles não tiveram fazer os seus depoimentos, essa medida teve que ser tomada. O relatório foi muito, eu li o relatório, eu reli, foi muito bem escrito, muito bem específico, não fugiu nada do que se foi dito aqui em plenário. O relatório teve 2 vereadores que votaram contra, que foi o vereador Nilinho e a vereadora Juliana. O vereador Tavinho votou a favor. O vereador Valdeir Ratinho, com toda a sua incompetência, não teve a capacidade de assinar nem que sim, nem que não. Pediu para sair, onde foi substituído pela sua suplente, Juliana Feliciano, que também votou sim. E em uma audiência com o promotor, ele acatou a CPI, que ele até atentou a um ponto, mesmo se ela fosse desaprovada pela comissão, ele a acataria. Boa noite a todos, obrigado. Ninguém querendo fazer uso da palavra, suspenda a sessão por 15 minutos. Os senhores vereadores estão de acordo de não ter intervalo. Decorrido o intervalo regimental, solicito ao primeiro secretário que faça uma chamada dos senhores vereadores. Adenir Antônio de Oliveira. Presente. Adilson Delfino presente. Francisco Ribeiro dos Santos. Presente. Juliana Aparecida House. Presente. Juliana Feliciano. Presente. Lucas Gabriel de Souza Orlando. Presente. Marcos Rogério Zandoná. Presente. Otávio Bernardo de Mendonça. Presente. Valder Pereira Dutra. Presente. Como o quórum é o mesmo expediente, dou por Roberto presidente da sessão, passando pela tratamento da ordem do dia. Os senhores vereadores estão de acordo em não executar a leitura completa do projeto? Por Sim. conhecimento de todos. Projeto de Lei Municipal número 56/2024 dispõe sobre abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de Lei Municipal número 56/2024. O projeto dispõe sobre autorizar a abrir junto à Lei Municipal número 1012/2023 na Secretaria Municipal de Saúde crédito adicional especial no valor de R$ 53.928,89, destinado à aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. Tem embasamento legal e não apresenta erros em sua redação. Parecer favorável dessa comissão. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2024. Valder Pereira Dutra, presidente. Adilson Delfino, vice-presidente. E Juliana Aparecida House, membro. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei municipal número 56/2024. De autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto dispõe sobre autorizar a abertura, junto à Lei Municipal número 1012/2023, da Secretaria Municipal de Saúde, crédito adicional especial no valor de R$ 53.928,89, destinado à aquisição de equipamentos de informática para a Secretaria Municipal de Saúde. Compete neste ato a esta Comissão de Finanças e Orçamento analisar os aspectos previstos no artigo 58 do Regimento Interno, Resolução 02/2010, desta Casa de Leis. Após análise, consideramos que nos compete examinar, não a OPS, a aprovação da referida proposição, tendo em vista que no artigo 2, no seu artigo 2º, indica os meios pelos quais cobrirão a despesa. Portanto, parecer favorável ao projeto de lei número 56/2024. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2024. Juliana Feliciano, presidente. Valder Pereira Dutra, vice-presidente. Adilson Delfino, membro.
Projeto de Lei Municipal número 56, 2024, dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial de outras providências. Em discussão. Ninguém querendo discutir em votação. Os favoráveis sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade o projeto 56, 2024. Nada mais havendo tratar, passamos às explicações pessoais. Os senhores vereadores terão 30 segundos para realizarem suas inscrições. A ser inscrito para o uso da palavra, vereadora Juliana Feliciano. Mas boa noite a todos. Assim que peço permissão, assim que para falar aqui da minha mesa, mas hoje então assim somente, mas eu gostaria de assim de estar fazendo só uma assim colocação, que hoje nós lemos aqui assim que o relatório final da CPI, como é o nobre vereador Lucas disse, né, que assim que foi assim apurado os fatos e foi assim que remetido à promotoria pública. Mas e hoje também aqui assim votamos, mas é um projeto de lei da área da saúde para a compra de equipamentos para a saúde. Então, quando alguém assim disseminar mas aí que então assim alguma assim que informação dizendo que a Câmara não aprova assim projeto, que a Câmara assim que trava assim que o município é tudo mentira. Todos usam assim projetos aqui assim que da saúde, da educação, da infraestrutura, assim transporte, todos nós aprovamos, sim. Mas então assim a Câmara aqui de Canitar, assim que trabalhamos pelo povo e nós o que não assim deixamos nada para trás. Então, se alguém assim disser que a Câmara trava, que aí que então assim que são os vereadores que estão fazendo isso, aquilo, é tudo mentira. Como temos visto nas redes sociais, principalmente agora neste momento de eleições, sendo disseminadas muitas mentiras. Tomem cuidado com isso, gente. O errado está passando por certo e o certo passando pelo assim errado. É assim que muito obrigada a todos. Senhores vereadores, eu queria comentar hoje, graças a Deus, desde 2017, quando o ex-prefeito Aníbal Feliciano adquiriu junto com o empresário José Roberto de Mendonça aquele terreno e doou para o CDHU para fazer 121 casas populares. Começou esse processo em 2027, 2020 o CDHU sorteou as 121 pessoas, vários perderam, por falta de documentação alguma coisa ou por alguma dificuldade de CDHU. Hoje as pessoas, felizmente, depois de 4 anos de um pouco de incompetência do prefeito João Rodrigues em gestar a obra no município, as pessoas tiveram o prazer de receber sua casa. Até então, era uma coisa muito interessante, bonita, maravilhosa. Quando a gente depara com o sorteio, várias pessoas revoltadas, que o cidadão, por nome de Anderson Antônio Vieira, teria pegado uma casa, ganhado uma casa. Ele declarou que morava em Canitar nos últimos 5 anos, que nunca fugiu. Ponto. Na Câmara, na página 151 e 160 da CPI, tem uma procuração que fala assim: Gradson Rodrigues Araújo Barro, brasileiro casado,
outorga ao senhor Anderson Antônio Vieira, brasileiro, solteiro, professor, portador do CPF, RG, residido e domiciliado na rua Ismanino, não vou falar o número para não caracterizar, CDHU, Vila Brasil, município de Ourinhos. Esse cara que até 6 meses atrás era secretário do prefeito João Rodrigues, mostra a maldade que tem esse pessoal que está ligado no João Rodrigues. É maldade. Um cara que nunca morou aqui, nunca habitou aqui, ele vem entrar na política, ele está roubando uma casa de um cidadão de Canitar. Uma pessoa simples que visitar a casa. Está aqui, senhores. Agora eu quero aqui, oralmente, pedir um requerimento para o CDHU, se a Câmara aprovar, o nome desse cidadão e a Câmara fazer um requerimento para ele provar que ele mora aqui em Canitar. Se eu queria pôr em votação esse requerimento, a Câmara faz um requerimento para o CDHU e para a Prefeitura informar os nomes e automaticamente a gente emitir esse requerimento para o CDHU cancelando essa casa. Essa casa tem que ir para alguém de Canitar. É falta de responsabilidade. E outra, está aqui, ó. Eu não estou mentindo, eu tenho prova que ele mora em Ourinhos. Está aqui, ó, um documento provado. Isso mostra como a gente está sofrendo com a incompetência do prefeito João Rodrigues em arrumar esses caras que não são daqui. É ele, é outro que mora fora. Aí culpam a Câmara. Aí eu vou pôr em votação esse requerimento oral. O vereador, a favor, o requerimento para a gente documentar o CDHU, que tem um comprovante dele na Câmara que nunca morou em Canitar, está aqui de 2024, de 2023 tem uns dados aí na Câmara. Esse requerimento é oral, está previsto no regimento interno. O vereador favorável a gente mandar o requerimento que mostra que o Anderson nunca morou em Canitar, está aqui o documento. Os vereadores favoráveis a esse requerimento fiquem sentados, algum vereador contra o requerimento do senhor Anderson se levante. Esse requerimento oral foi aprovado por unanimidade. Outra conclusão que tenho, outro jovem por nome de Vitor Vinagre, envolvido na política, o pai dele, irmão, irmã, tia, ele pegou casa e assinou lá que tinha pegado hoje. Vitor Vinagre, alguma coisa. Esse cidadão também nunca morou em Canitar. Até então. O que a gente vai pedir? Requerimento também para ver que ele mora, para ele comprovar a moradia em Canitar. Você sabe por quê, gente? Então, vai ali, onde trás, tem algumas pessoas que não têm condição de ter uma casa, não foi sorteado, tem um suplente. Então, eu ia ter dignidade se eu pegasse uma casa dessa. Isso é coisa errada, é coisa do mal. Portanto, nós vamos notificar via esse requerimento do CDHU com esses documentos que vocês autorizaram, informando que o senhor Anderson, ele não mora em Canitar, ele não deve pegar casa CDHU. Quando a gente assinou o convênio, tinha que ter 5 anos morando no município sem ter saído. E dele nós temos documento que mora. Esse Vitor Vinagre também, vamos descobrir nessa documentação dele que ele trabalhou no São Judas, ele trabalha na VOA, para ver onde que esse documento dele, onde que ele morou aqui em Canitar. Porque isso é maldade contra a nossa comunidade. É maldade contra o nosso povo. Isso é uma coisa assim que não tem... Eu ia ter vergonha de pegar numa casa dessa. Entendeu? Então esse cara tem que ter vergonha, seu Anderson. Tenha juízo, cara. É Canitar. Não cabe isso. Você mora em Ourinhos. Você não mora aqui. Nunca morou aqui. Acabou com a educação, que nem está aqui. Quer ser vereador, nunca morou no município. Como é que a sociedade vai votar num vereador que nunca morou aqui? Ainda quer pegar uma casa da comunidade. O documento que prova que ele nunca morou aqui está aqui. Então, gente, vamos ficar atento. Pedir a Deus que ilumine as pessoas. Eu estou muito falando que vai acontecer o que Deus quer. Não é o que eu quero, não é o que o fake news quer, não é o que eu quero. Deus vai tocar no coração das pessoas, cada um vai fazer o seu dever de cidadão. E que a gente pode falar, desejar boa sorte para todo mundo, os senhores vereadores que estão nessa batalha. Que Deus ilumine o povo. Mas nós não podemos tolerar esse tipo de coisa. Canitar é maior que isso. A mesma coisa. Tem um secretário de finanças competente, manda 5 projetos errados, em vez de vir na Câmara acertar, ele prefere passar que a Câmara que não está votando, o presidente da Câmara que não vota. É muita irresponsabilidade, é muita incompetência. Canitar é muito mais grande que isso. Nosso povo é muito maior que isso. Só que eu fico preocupado que são os cargos do João Rodrigues, prefeito. Será que a sociedade Canitar merece
secretário de Finanças de fora, secretário de Educação de fora, secretário de Saúde de fora, secretário de tudo de fora. E olha a cagada que está fazendo. Olha o IDEB nosso, gente, baixou de 7,3 para 5,9. Aí você vai na escola, está caindo os pedaços. Você vai na escola, a cortina está quebrada, o ventilador está quebrado, tinha que ter posto ar-condicionado, compra 40 computadores, tem 10 instalados, 30 sumiu. Aí a CPI faz um relatório para investigar, para analisar. A maioria, 3 vereadores vota, 2 vereadores vota contra, o outro some. Cadê a dignidade nossa? Nosso povo de Candeeiro merece isso? Cada um vota como quer, mas cadê a dignidade? Está escrito ali que o cara não tinha empresa e ele recebeu sem ter empresa. Está escrito que o Pix caiu, o cara veio aqui e declarou que a prefeitura botou na minha conta, a prefeitura... Meu Deus do céu! Aí você olha e o IDEB caiu. É fruto disso. E nossos filhos lá na escola? E nossas crianças? Eu estou falando com autoridade quem está na escola dando aula. Não tem ventilador, falta carteira, falta material, falta funcionário, falta tudo. Se não faltasse, o IDEB, que era 7,3, no mínimo ele está 7,3. Não tinha baixado para 5,6. Índice de desenvolvimento do ensino básico, é medido no Brasil inteiro. Canittar e Ibirarema foi o pior índice da região. Perdeu para Chavantes, Ourinhos, Pau Sul, Santa Cruz, perdeu para o Espírito Santo Turvo. Agora, como que nós vamos fazer? Gente, eu não sei, semana que vem, ano que vem, quem vai estar de vereador, mas nós não podemos deixar assim. Canittar é mais grande que pessoas, é mais grande que um, que outro. Canittar é o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, nossos netos. Como é que faz? Por isso que eu sempre pedi a Deus para iluminar as pessoas, para fazer o certo, e que Deus abençoe todo mundo. Só vou falar para vocês, eu não arrependo nada que eu falei, eu não estou falando mentira. Se o IDEB tivesse bom, eu ia aplaudir. Se eu tivesse dando aula, tivesse cortina boa, tivesse material bom na escola, eu não ia ter o que falar. Se tivesse vindo todo mundo defender o depoimento da CPI e falar, não, ó, tô certo aqui, ó. Os caras nem veio, nem para falar. Eu só vou dizer para vocês, se nós não tiver cuidado, daqui 10 anos, o que vai ser dessa cidade? Se a escola é ruim, se não tem pediatra, se falta estrutura, se fazem obra mal feita, que nem o vereador falou ali, como é que foi um quebra-mole com um negócio para passar água, igual aqui no Liberty Pet Shop? Todo mundo passou lá, sabe que está errado. Mas devia ter chamado aqui. Jogaram folha na frente da minha casa, lixo. Então, aí passou um passo terreno lá, jogaram. O prefeito Jorge deve ter mandado jogar lixo. Ou mandou porque ele que é autoridade, ele que jogar lixo na porta da casa dos outros. Está errado. Entendeu? Então, eu vou pedir a Deus muito para iluminar as pessoas. Senão, daqui a alguns anos vocês vão ver o tamanho da dificuldade que é. Se a escola não funciona, se a saúde não funciona, se o psicólogo não funciona, se não tem CRAS, se não tem social competente, com capacidade de fazer as coisas. Aí, eu vou desafiar mais uma vez o pessoal da prefeitura. Traz esse projeto certinho aí, amanhã nós convocamos a extraordinária para sexta-feira. É só trazer certinho. Sem querer esconder, sem mentira, sem nada. Mas certinho, feito, com data, sem querer enrolar, sem querer burlar, sem querer enganar. Traz aí, mostra o que está devendo, mostra as coisas. Não dá. Gente, 14 mil placa, 3 mil mapa aí, mapa colocou o mapa já está caindo ali, custou 3 mil reais. Aí, falta dinheiro mesmo. O que os senhores preferiam? Esse mapa, todo mundo viu o mapa ali na frente do BNDES, não viu? Pagaram 3 mil de mapa. Como é que faz? Vai voltar faltando orçamento para pagar mapa. Aí o que eu estou desafiando mesmo, fala que não tem remédio, que eu estou falando. Não tem remédio porque põe no mapa. Difícil. Mas que Deus ilumine a todos nós. Ninguém mais querendo fazer inscrito, convoca o senhor vereador para uma próxima sessão ordinária, reserve-se 16 de outubro do corrente ano, para tratarmos os assuntos de pauta. E sob a proteção de Deus, dou por encerrada a presente sessão.